Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Vivência Universitária. Nesse vídeo, vamos falar os três pilares para começar e terminar o TCC sem sofrer. Olá, eu sou a Jennifer, pesquisadora e uma das mentoras do Vivência Universitária. Nesse canal, nós ajudamos alunos a conquistarem o seu diploma, fazendo o TCC de forma simples e fácil. E se você quer saber mais sobre o TCC, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, porque postamos vídeos novos toda semana. Bom, e antes de mais nada, eu gostaria de falar que este vídeo está sendo gravado numa segunda-feira, às 9 horas da noite, horário de Brasília. Se você quiser participar da gravação da aula, né, dessa aula, você pode fazer se inscrevendo aqui no nosso, entrando no nosso grupo de WhatsApp, que é totalmente gratuito. Lá a gente coloca o tema da live com antecedência, também libera o link do Zoom. Então, se você quer participar, entra aqui na nossa comunidade do WhatsApp, vou deixar o link aqui. Tá? Então, falando aqui todos os recados, vamos começar ao vídeo, né? Que nesse vídeo eu vou falar sobre os três pilares do TCC, como começar e terminar sem sofrer. Bom, então, primeiramente, eu quero responder para vocês por que saber quais são os três pilares do TCC vai te ajudar, né? Então, primeiro, se você souber esses três pilares, você não vai se sentir perdido, né? Porque a gente, geralmente, muitos alunos, muitas alunas, né, relatam isso para a gente, se sentir perdido, não saber por onde começar, ou começou a fazer o TCC, mas chegou numa hora, não sabe como andar, como continuar, né, como dar desenvolvimento ao TCC, ou às vezes o orientador para de responder e a pessoa fica se sentindo perdido, sem saber o que fazer. Esse sentimento de se sentir perdido é muito recorrente nas pessoas que estão fazendo TCC. E isso acontece porque elas não sabem exatamente o que elas têm que fazer e como elas têm que fazer. Então, esses três pilares que eu vou apresentar ao longo desse vídeo, ele vai te dar o que e o como você fazer. Então, você tendo isso em mãos, você vai saber para onde você tem que ir. A gente só se sente perdido quando a gente não sabe para onde a gente tem que ir, né? Por exemplo, a gente está indo para algum lugar e a gente está num local que a gente não conhece, a gente não sabe se a gente tem que virar para a direita ou a gente tem que virar para a esquerda para chegar no local que a gente quer. Aí a gente se sente perdido, porque a gente não sabe qual é o caminho. Então, sabendo esses três pilares, você vai saber qual é o caminho que você tem que pegar e não vai se sentir com essa sensação de estar se sentindo perdido. Bom, além disso, você vai se sentir confiante de saber que está indo para o caminho certo, né? Então, quando você está se sentindo, vou para a direita ou vou para a esquerda, você pega um caminho, você resolve pegar e ir para a direita. Se você não sabe se esse é o caminho certo, você pode até começar a desenvolver, até andar, desenvolver o seu TCC, mas você não vai se sentir seguro, segura de que aquele a caminho vai te levar para o TCC, né? E isso vai levar a um outro motivo que é bom saber esses três pilares, que você também vai economizar tempo, né? Então, se a gente começa a fazer o trabalho sem saber muito bem o que precisa ser feito, como precisa ser feito, pode ser que você pegue o caminho errado, entendeu? E perca tempo. Porque se você pegou o caminho errado, você vai ter que voltar até um determinado ponto para pegar o caminho certo novamente, né? Então, saber esses três pilares, que é o que e como, vai te fazer se sentir seguro e confiante porque você sabe que está tomando um caminho certo. Vai te fazer também economizar muito tempo, né? Porque se a gente não sabe para onde a gente vai, não sabe como fazer as coisas, a gente acaba gastando mais tempo fazendo do jeito errado para depois ter que fazer do jeito certo. Bom, falando nisso, por que agora você deve estar se perguntando aí, mas e por que que tem esses três, por que são três pilares? Da onde surgiu essa história de três pilares, né? Bom, primeiramente, eu vou contar aí para quem tá novo no canal, né? Que tanto eu quanto a Érica, né? Que é a outra mentora do Vivência Universitária aí, alguns vídeos dela eu apareço, outros vídeos ela aparece. Então você provavelmente já deve ter visto uma de nós duas. Nós duas
estudamos biologia, fizemos mestrado, fizemos doutorado. A Érica agora também atuamos como professoras universitárias. A Érica agora já tem é, mais de anos aí trabalhando como professora universitária. Eu trabalho como pesquisadora. Então, meu trabalho é fazer todos esses trabalhos científicos, entendeu? É escrever artigo, escrever relatório, que mais? Escrever e ler o dia inteiro, né? Eu também orientei alguns alunos de iniciação científica, né, que seria um TCC mais complicado. A Érica orientou mais de 50 alunos de TCC, como ela é professora universitária, ela tem essa vivência prática, né? Então, a gente adquiriu esses conhecimentos ao longo dos nossos mais de 10 anos, né, trabalhando com trabalhos acadêmicos, né? TCC, artigo científico, relatório, resenha, resumo, todos esses trabalhos aí que você acabou fazendo aí na faculdade, a gente já fez e faz durante todo nessa nossa jornada acadêmica, né? Então, é isso, nós duas somos especialistas nesse sentido, porque a gente faz esses trabalhos, a gente corrige os trabalhos dos alunos, então estamos aí mais de 10 anos trabalhando com isso. Então, ao longo da nossa experiência, a gente percebeu que tem alguns elementos que são necessários para que o trabalho fique bom, entendeu? Então, outra coisa que é interessante é que isso daqui não se resume só a trabalhos de biologia, que é a nossa área de atuação, né? Como eu falei, tanto eu quanto a Erika não somos biólogos. Esses três pilares que eu vou falar para vocês servem para qualquer trabalho, tá? Então, serve para o trabalho na área do direito, serve para o trabalho na área da educação, trabalho na área de marketing, serve no trabalho, claro, para biologia também, entendeu? Então, serve para qualquer trabalho, porque é a base do que você precisa ter no trabalho acadêmico, tá? Então, o trabalho acadêmico, ele está relacionado com a produção do conhecimento científico, ela tem bases que são iguais em todas as áreas, né? Então, independentemente da área que você está fazendo seu TCC, né? Direito, educação, enfermagem, né? A gente teve muitos alunos de enfermagem também, marketing, a gente também teve alunos de marketing, recursos humanos, qualquer uma dessas áreas vai ter vai ter que fazer um trabalho acadêmico e ele vai ter que seguir esses princípios aí, que são esses pilares que a gente organizou em três pilares para ficar bem fácil de entender e aplicar na prática, tá? Então, outra pergunta que você pode estar se fazendo agora. Ah, mas eu já comecei o meu TCC, já estou no meio aqui, estou me sentindo meio perdido, por isso que eu acabei caindo aqui nesse vídeo. Será que ele serve para mim também? Serve. Serve para quem está no início, né, que é o ideal, que você está começando, então é legal já sair sabendo como fazer desde o início, mas serve para quem já está desenvolvendo, né? Porque se você ainda está desenvolvendo o seu TCC, tem um jeito de você, tem ainda, dá tempo ainda de você rever as coisas que você fez e melhorar, né? Então, esse vídeo serve para quem está no início, está no meio, está no fim, para quem vai fazer ainda, para quem já fez e quer fazer um outro TCC ou fazer qualquer trabalho acadêmico, na verdade, tá? Então, não vale só para o TCC, vale para o artigo científico, vale para se você precisar fazer um relatório de estágio, vale para qualquer trabalho acadêmico, que ele é a base do trabalho acadêmico, tá? E agora, vamos lá para quais são esses três pilares. Bom, primeiro, eu vou falar os três pilares e depois eu vou comentar cada um, tá? Então, os três pilares são a organização, a pesquisa e a boa comunicação, tá? Três. Então, vamos começar pelo pilar da organização. Bom, então, quando a gente fala de organização, eu estou falando de organização num contexto geral, tá? Então, eu estou falando de organização do seu tempo de estudo, do seu material do seu tempo de estudo, de dedicação ao TCC, do seu material de estudos e das suas ideias, tá? Então, se você vai fazer um TCC, não tem como ser desorganizado. Você precisa da organização, que ele é uma característica fundamental para que você consiga desenvolver o seu trabalho do início ao fim, tá? Então, vamos lá. Vamos começar primeiro pelo seu tempo. Uma forma de organizar o seu tempo é por meio de um cronograma, tá? Então, o cronograma, ele é uma tabela, né? Que você vai ter
as atividades que você precisa realizar nas linhas e o tempo nas colunas, tá? Então, essa tabela, geralmente a gente vai, que é o cronograma, geralmente a gente coloca ela num projeto, por exemplo, tá? Para mostrar que esse projeto é viável, né? Então, se você teve um projeto de TCC, teve que apresentar, provavelmente você já teve que fazer um cronograma, né? Porque o cronograma, ele vai mostrar se dá tempo mesmo de fazer o que você quer, o tempo que você tem disponível, tá? A gente tem um vídeo aqui falando sobre o cronograma, eu vou deixar aqui no box de informação para você entender melhor o que eu estou falando sobre o cronograma, tá? Então, é ideal que se você tem pouco tempo, está com o tempo bem apertado, aí você tem lá um semestre para fazer o seu TCC, você faça esse cronograma listando as atividades que você tem que fazer e, e colocando o tempo em que você espera cumprir cada etapa, tá? Então, essa é uma ferramenta fundamental para administrar um projeto, né? E o TCC, ele é um projeto. Então, você vai precisar de um cronograma se você quer se organizar aí com o seu tempo de dedicação ao TCC. Outra coisa que é fundamental é ter o seu material de estudos organizados. Que eu já vi muitas vezes, conversando assim com alunos, é que você pergunta, a gente está tendo uma reunião, aí você fala assim, de onde você tirou cadê esse artigo aqui, né? Aí, geralmente, esse artigo não está salvo, a pessoa não acha, né? Tá tudo desorganizado lá, não tem uma pasta onde você vai lá facilmente acha do artigo e demora um tempão para conseguir achar um determinado artigo que você precisa usar para o seu TCC, tá? Então, qual é o ideal, né? Então, você está fazendo lá a sua pesquisa bibliográfica, que vai ser o próximo tópico que eu vou abordar. Você achou um artigo, o que que você vai fazer? Você vai baixar ele, colocar ele dentro de uma pasta, se assim, pasta escrita TCC, artigos, qualquer nome que te faça lembrar o que que tem dentro dessa pasta, tá? Você vai renomear o arquivo também, porque geralmente, quando você baixa um arquivo, né, da internet, você baixou lá do Cielo, do Google Acadêmico, do site que for, ele vem com um nome de arquivo que não faz nenhum sentido. Às vezes é um conjunto de letras e números, ou é uma palavra só bem curta, né? Então, imagina você ter lá uma pasta cheia de arquivos, cada um com um nome que não faz o menor sentido para você. Você vai ter que abrir um por um e ficar olhando? Não, você não vai fazer isso. Você vai renomear. Então, você já colocou ele dentro de uma pasta que você vai ficar fácil para você achar, salvou ele, né? Salvou ele lá em PDF. E o que que você vai fazer? Vai renomear. Como é que a gente renomeia? Mesmo jeito que a gente cita, né? Então, por exemplo, como é que a gente cita nas normas da ABNT? Sobrenome do primeiro autor, o ano de publicação e o título, a revista e as páginas, né? Você não precisa colocar tudo isso no título no nome do seu arquivo. Aí você tem que colocar algo parecido com isso, porque é assim que você vai se referir a esse trabalho no seu TCC. Então, você vai colocar o sobrenome do primeiro autor, o ano de publicação e vai colocar uma parte do título. Dessa forma, quando você estiver escrevendo, você vai falar: esse daqui é o Silva e Colaboradores 2020 que trata desse assunto. Se você quiser encontrar esse arquivo, ele vai estar lá, salvo com esse nome que faz referência ao jeito que você digitou ele lá nas suas referências bibliográficas. Vai ficar super fácil de achar. E se for um capítulo de livro, se for um resumo de congresso, a mesma ideia, tá? Você vai salvar ele com um nome que, que permita associar ele lá nas suas referências bibliográficas, tá? Então, parece uma coisa simples que eu estou falando, mas acredite em mim. Se você não seguir isso, não fizer desse jeito, depois que você tiver lá com 30 arquivos lá e tiver já no final do seu TCC, vai ficar super complicado de você encontrar. Então, organize os seus materiais de estudos, organize os textos que você vai estudar ao longo do desenvolvimento do seu TCC. Bom, agora vamos para outro nível de organização, né? Que é a organização das ideias, tá? Então, você tem o seu texto organizado,
e você precisa ter as ideias de cada texto organizadas também, né? Antigamente, a gente chamava isso de fichamento, né? Então, é, alguns anos atrás, quando não tinha assim, não era todo mundo que tinha computador, né? O que que acontecia? Os professores pediam, principalmente na área de humanas, pediam para os alunos fazerem fichamento dos livros, né? E o que que era isso? Tinha umas fichas, né? Desse tamanho assim, um papel mais durinho, tipo um papel, uma cartolina, né? Você comprava na papelaria e você anotava, né, as informações principais do livro naquela ficha lá. E isso que era o fichamento. Você estava anotando as informações do livro numa ficha, né? Então, o processo de fichamento, ele recebe esse nome dessa ideia, né? Como se fazia antigamente. Mas você consegue fazer o fichamento hoje em dia de outras maneiras, como, por exemplo, você pode usar uma planilha de Excel, você pode usar um bloco de notas do seu computador, você pode usar o Word, né? Ou qualquer outro editor de texto. Você pode fazer num caderno, né? Tanto faz. A forma como você vai fazer, o jeito que você vai fazer o fichamento, é, depende de como vai ficar melhor para você. Mas a ideia é que você tenha as ideias principais de cada texto anotadas em um lugar que seja fácil para você consultar. Porque isso vai ser fundamental para quando você for fazer a escrita do seu TCC, tá? Porque você vai saber de onde cada ideia veio para você poder escrever no seu trabalho e citar devidamente os fontes, tá? Então, esse é todo um processo de organização que vai te facilitar na hora de escrever suas ideias e também necessita de organização. E eu vou falar disso mais tarde, quando a gente estiver falando da boa comunicação. Então, retomando aqui, organize o seu tempo fazendo um cronograma, organize os seus textos, deixando eles salvos numa pasta, e organize as suas ideias fazendo o fichamento, tá? Tudo isso vai contribuir na hora que você for escrever o seu TCC. Bom, agora o próximo pilar que eu vou falar desses três é o pilar da pesquisa, que é a pesquisa bibliográfica, tá? Então, faça a pesquisa bibliográfica da forma correta, tá? Então, muitas vezes o que os alunos falam para a gente, meu tema tem poucos textos. Bom, e é esperado mesmo que o seu tema tenha poucas referências, né? Que se fala. As poucas referências, né? Porque o tema é algo muito específico, né? Vai ser, sei lá, aplicado numa região ou vai ser algo muito particular. E não vai ter tanta gente fazendo isso, porque é o seu tema de TCC, tá? E ele tem que ser específico mesmo, é essa a ideia. Mas, se você ampliar a sua pesquisa bibliográfica utilizando várias palavras-chave, você vai ver, você vai encontrar muitas informações interessantes para fazer o seu referencial teórico. Tá? Então, eu vou falar sobre como escrever o seu referencial teórico, né, que principalmente vai estar ali na introdução do seu TCC, na próxima pilar, que é o da boa comunicação. Mas agora o que eu quero falar é o seguinte, que para você conseguir escrever o seu TCC, você precisa ter domínio do tema. E você só vai ter domínio do tema fazendo a pesquisa bibliográfica, tá? Então, qual é a ideia da pesquisa bibliográfica? É que você utilize várias palavras-chave para você conseguir acessar vários tipos de artigos. Então, você não se limita só com o seu tema de TCC, mas você amplia para todos os assuntos relacionados que você vai precisar escrever no seu referencial teórico, tá? E isso também vai estar relacionado com a organização das ideias que você vai ter que colocar ali em prática quando for escrever, tá? Então, quais são as bases de dados aí que você pode começar fazendo a sua pesquisa bibliográfica? O próprio Google Acadêmico e também o Cielo. Já tem vários vídeos aqui da gente falando sobre pesquisa bibliográfica. E um que eu quero recomendar em particular, que foi um vídeo recente que eu falei sobre como fazer seu TCC utilizando inteligência artificial de forma ética. Nesse vídeo, eu recomendei duas ferramentas de inteligência artificial para você fazer a sua pesquisa bibliográfica. Uma é o Connected Papers, que vai te permitir achar artigos científicos, né, relacionados uns aos outros, né, fazendo tipo uma nuvem de trabalhos. Essa ferramenta é super interessante. E uma outra,
que vai te ajudar bastante também a fazer o fichamento, né? Que, tá vendo? Todos os, os pilares estão organizados, né? E vai ser ótimo aí para esse pilar aí da pesquisa bibliográfica é o chat PDF, tá? Que ele faz um resumo do seu PDF, que vai te ajudar ali a extrair as principais ideias daquele texto, te ajudando com a etapa do fichamento. Então, depois que você assistir esse vídeo, dá uma olhadinha ali nas ferramentas de inteligência artificial para fazer o seu TCC, que eu apresentei no vídeo anterior, tá? Bom, e agora com todos esses outros pilares que eu apresentei, né? A organização, a pesquisa, a gente tem o pilar da boa comunicação, tá? Então, é, é fundamental para um bom TCC que o trabalho esteja bem escrito e que você apresente ele de uma forma clara, né? Porque não adianta nada você ter feito um trabalho super interessante, ter se dedicado bastante para o TCC, e quando a banca vai ler, ela não consegue entender o que você fez, tá? O texto tá confuso, tá mal estruturado, aí quando você vai apresentar né? Se tiver apresentação, vai apresentar para a banca, você também não consegue se expressar bem, não consegue mostrar domínio do tema. Então, é fundamental que você consiga se comunicar bem, tanto de forma escrita quanto de forma oral, né? Escrita no trabalho propriamente dito, que você vai entregar, e na forma oral, na apresentação, né, para a banca. Então, existe uma forma de você é, escrever, né, que vai facilitar a compreensão do seu trabalho, né? E essa forma é por meio da estruturação do texto, que é como se você fizesse um roteiro do seu texto, tá? Eu também falei disso num vídeo anterior sobre como escrever seu TCC usando o chat GPT. Vou deixar o link aqui abaixo também para que você veja como é que eu fiz isso na prática. Mas basicamente a ideia aqui é que você é, pegue toda essa sua organização que você aplicou aí ao longo dessa trajetória que eu te falei e organize as suas ideias de forma lógica, tá? Então você tem seu tema de TCC. Você não pode começar falando diretamente do seu tema. Você tem que colocar o seu tema de TCC num contexto maior da área, né? Então, por exemplo, se você vai falar é, do pé, você não pode chegar falando do pé. Você tem que falar da pessoa, né? Do corpo humano, das características do corpo humano, quer dizer, aí desenvolver a ideia até você chegar lá no pé, entendeu? Então você tem que encaixar o pé dentro do corpo humano. E essa é a ideia, basicamente. Você tem que encaixar seu tema dentro de um contexto mais geral. É para que a pessoa que está lendo, ela consiga relacionar o seu tema, que é algo bem específico, com um assunto mais geral. E é isso que é o seu referencial teórico, entendeu? É contextualizar o seu tema de TCC. Bom, e para fazer isso, você precisa partir de ideias mais gerais para o tema do seu TCC, que é o específico, né? Então, um texto, né, pelas normas da BNT, ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E isso é o que eu falei, como começar com as ideias mais gerais, que é a introdução, desenvolver essas ideias até que ela chegue na conclusão, que é o tema do seu TCC. Então, a introdução, basicamente, segue esse modelo, tá? Assuntos mais gerais, desenvolve a ideia até que você chega ali no tema do seu TCC. Então, eu mostrei como fazer isso na prática nesse vídeo que eu falei sobre como escrever seu TCC utilizando o chat GPT, tá? E outra coisa importante que também eu falei recentemente num vídeo que também vou deixar aqui recomendado, que é sobre as características do texto acadêmico. Vai estar aí no box de informação, não lembro exatamente o título do vídeo, mas ele vai estar, todos os vídeos que eu recomendei aí ao longo desse vídeo agora vão estar com o link aqui no box de informação. E são as características do texto acadêmico. Bom, texto acadêmico, ele é diferente de um texto, por exemplo, literário, né? De uma história, ou de uma poesia. Ele é diferente. Ele tem a função de transmitir uma ideia, de passar informação. E essa informação ela tem que ser
transmitida da forma mais é, limpa possível, sem ter ruído, né? E para isso, a gente segue três características principais para o texto acadêmico, que é a objetividade, a precisão e clareza e a coerência, tá? Eu falei em mais detalhes sobre essas características nesse outro vídeo, vou deixar aqui linkado para vocês. Mas, basicamente, quando a gente fala em objetividade, o que quer dizer objetividade? É ir direto ao ponto, tá? Então, num trabalho acadêmico, você tem que evitar palavras desnecessárias. Se você pode transmitir a ideia em uma frase, você vai usar uma frase, você não vai usar um parágrafo inteiro, entendeu? A outra característica é a precisão e a clareza, né? Então, quando a gente fala em precisão, a gente está falando em definir termos técnicos, tá? Então, todo TCC vai ter uma série de termos técnicos que são próprios da área, é isso que se espera mesmo. Então, para você ser preciso, você precisa definir esses termos técnicos, porque às vezes eles têm mais de uma definição, dependendo do autor, né? Então, defina esses termos técnicos e clareza é você evitar ambiguidade, tá? Então, a precisão e a clareza, andam juntas, né? Então, se você às vezes não define um termo técnico, você pode cair com ambiguidade. A pessoa pode pensar, ela está se referindo a esse conceito desse autor ou daquele autor? Ela está usando esse termo numa versão própria da área ou ela é uma versão genérica? Entendeu? Então, precisão e clareza. Você tem que ser claro com o que você está falando, não pode dar margens a dúvidas. É diferente de um texto literário, que pode ter ali uma margem para interpretação, né, que é próprio que instiga o leitor, né, mas não é isso, não é esse o objetivo do texto acadêmico. Você tem que ser preciso e claro. A pessoa tem que entender exatamente o que você está falando. E a coerência, né, ela tá relacionada com o quê? Que você consiga ligar as ideias uma com a outra. A pessoa que está lendo, ela tem que ser guiada, né? E você tem que ter um fio lógico claro por tudo, de tudo que você está escrevendo. E está relacionado com a estrutura do texto que eu falei anteriormente, né? Então, se você vai começar dos assuntos mais gerais, vai desenvolver a ideia e vai concluir. Então, para você fazer isso, você tem que fazer de um jeito lógico, né? Por exemplo, voltando àquela história do pé que eu estava falando. Você não pode estar falando da cabeça e ir direto para o pé, né? Sem ter ali uma conexão lógica. Você tem a cabeça, você estava falando da cabeça, agora você falou para o pé. Pulou para o pé, por quê? Né? Se tem ali todo o resto do corpo entre a cabeça e o pé. Então, é justamente isso que a gente fala. O texto não pode ficar sem pé nem cabeça, né? Ele tem que ter uma linha lógica, em que ela vai estar. A gente só consegue ter uma linha lógica por trás de um texto quando a gente pensa nele antes de escrever. Quando a gente tem claro que a gente quer a ideia que a gente quer comunicar. A gente sabe que eu quero sair dessas ideias mais gerais, quero caminhar com o meu leitor desenvolvendo as ideias e chegar nesse ponto aqui mais específico. Então, você tem que primeiro estruturar tudo isso para que você consiga escrever e guiar a escrita nesse sentido, tá? Então, essas são aí as três características do texto acadêmico: objetividade, precisão, clareza e coerência, tá? Vou deixar o link desse vídeo aí para você se aprofundar mais, que falei, foi um vídeo só sobre isso basicamente, né? Então, aqui não dá para eu contemplar tudo isso. Mas agora que eu já falei sobre todos os três pilares, né? Eu vou relembrar aí para você, né, ficar fresquinho aí na sua cabeça, que a gente falou que os três pilares, eles são importantes para que você se sinta confiante de que está fazendo o trabalho da forma correta, né? Que vai ficar um trabalho bem feito no final, aí você não fica perdido, porque você sabe quais são as etapas que você tem que seguir. E ele serve para qualquer área, né? Não é só para biologia, não é só para enfermagem, não é só para direito, não é só para marketing. Serve para qualquer área, porque isso é a base do trabalho acadêmico. E os três pilares são a organização, que é a organização do seu tempo, organização dos seus textos, organização das suas ideias. O segundo pilar é a pesquisa, que é a pesquisa bibliográfica, que você precisa fazer de uma forma que você consiga contemplar várias palavras-chave e ir atrás dos conteúdos que você vai precisar escrever para atingir a sua boa comunicação, que é
estruturar o texto de forma lógica e coerente, sabe? Começando dos temas mais gerais para os temas mais específicos. E para fazer isso, você vai precisar fazer várias pesquisas bibliográficas com diferentes palavras-chave, não utilizando só, não fazendo uma pesquisa bibliográfica só focada no seu tema, mas você vai fazer uma pesquisa, vai fazer pesquisas também para falar, para ter conteúdo para falar desses temas mais gerais, para contextualizar o seu texto, né? Então, a boa comunicação está relacionada com isso, você conseguir se expressar suas ideias de forma lógica, né? E para isso você utiliza as características do texto acadêmico que eu acabei de falar, que é objetividade, precisão e clareza e coerência, tá? Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, que você vai também ativa os sininhos para receber as notificações toda vez que a gente postar vídeos novos. Se você quer participar dessa aula ao vivo, né? A gente gravou ela numa segunda-feira, às 21 horas. E para participar, entra aqui na nossa comunidade do WhatsApp, né? Um grupo do WhatsApp, no qual a gente posta o tema da live, né? Algumas horas antes, e também compartilha o link do Zoom para participar ao vivo. Você participando ao vivo, você consegue conversar com a gente no final da aula, tirar suas dúvidas, né? Interagir com a gente, sugerir é, temas de lives para as próximas aulas. Então, faz com que esse vídeo seja co-criado com vocês, tá? Então, é isso aí. Eu agradeço aí todo mundo que viu o vídeo, deixou aí seu curtir e até a próxima semana. Tchau, tchau.